Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulher. Prepare-se para uma hora fabulosa com temas pertinentes e convidados surpreendentes. Teremos connosco a Ana Teresa Silva para conhecermos as boas notícias e agora avançamos então para as notícias que nos contagiam sempre e que hoje nos remetem de facto para a motivação. Partimos então para as boas notícias com a Ana Teresa Silva. Olá, Ana. Bem-vinda. Obrigada. Sempre sorridente, sempre com boas notícias. É verdade. Tão bom que é. Maravilhoso. Avançamos então boas notícias com a EM Magazine, também para quem nos está a ver lá em casa. A nossa rubrica fala destas boas notícias, mas de facto depois podem online também procurar estas e outras. Exatamente. Que eu acho que também estamos todos sedentos sempre, todos os dias, de coisas boas e de conhecermos projetos que de facto vale a pena acreditar, tal como a Academia Ubuntu. É verdade. Ninguém imaginaria que estaria a criar os líderes do futuro, não é? Exatamente. E tem uma missão muito interessante. Para já, eu não sei se a Ana Rita sabe o que é Ubuntu. Ubuntu tem a ver com a cultura africana, é uma referência, não é? Exatamente, com a cultura africana. E que quer dizer acolhimento, respeito, confiança, comunidade, tudo aquilo que da entreajuda e literalmente quer dizer eu sou porque tu és. E no fundo o Nelson Mandela contava uma história a contar que havia um viajante que chegava a uma aldeia e ele não precisava de pedir nada, não precisava de pedir comida porque as pessoas naturalmente lhe davam. Sim. E portanto este é o espírito desta própria academia que tem como missão criar esses líderes do futuro. Sim. De entre os descendentes de imigrantes portugueses, pensando que muitas vezes esses descendentes de imigrantes têm muito mais situações de exclusão social, de discriminação, tudo isso, foram encontrar aqueles, portanto, apontar a nível nacional aqueles que tinham mais potencial de liderança. Sim. E, portanto, eles foram detectados através do programa Escolhas, através de universidades, de associações, diferentes associações. E, portanto, depois, através de entrevistas, foram selecionados estes, penso que são 41 indivíduos, portanto, jovens, portanto, até mais ou menos entre os 18 e os 35. É um projeto de educação não formal. Exatamente. De algo que foge um pouco da linha de ensino comum, obviamente, e trata-se de um projeto que vai além do ser comunitário, porque trata-se de jovens descendentes de imigrantes. Esta busca por estes líderes acaba por depois também fomentar, lá está, a independência, esta passagem de mensagem de entreajuda, não é? É exatamente, muitas vezes, reverter aquilo que poderia, esse potencial que poderia ser aplicado às vezes muito negativamente por situações de desânimo, de sentirem-se à parte. Exatamente, desse tipo de sentimentos, para reforçar a autoestima, reforçar todas as suas competências, encontrar novos recursos e ferramentas para depois poderem eles ser esse eu sou porque tu és, intervir positivamente na sociedade. De certa forma também serem porta-vozes destas comunidades, não é? De uma outra maneira. Exatamente, e com toda uma experiência vivencial, não é? E, portanto, durante um ano eles tiveram essa educação não formal, através de ateliês, de seminários, fizeram, digamos que, procurando modelos, isto também é muito importante, modelos de liderança, principalmente nas três figuras, Nelson Mandela, Martin Luther King e Desmond Tutu, e encontrando também outras, por exemplo, eles tiveram fins de semana residenciais e tudo isso, mas, por exemplo, ver como o judo ou como a dança contemporânea pode intervir positivamente junto dos jovens. Tudo isso, diferentes modelos em que foram realmente ganhando essas competências. E foram ganhando porque estiveram juntos entre outubro a setembro, certo? Exatamente, setembro de 2011. Exatamente. E, portanto, que culminou numa viagem à África do Sul, à cidade do Cabo. Sim. Também estiveram onde esteve preso Nelson Mandela, e tiveram a receber in loco todo aquele conhecimento dessa transição pacífica. E depois, quando voltaram, dado que eles tiveram uma classificação extraordinária, sentiram que vamos investir nestes jovens. Claro. E foi criada então a incubadora social Ubuntu. Ou seja, lá está o passo a seguir. Exatamente. Obviamente.
E, portanto, o que é isto? Eles agora estão a dinamizar em grupos projetos que foram eles que criaram, projetos de inovação social, nas mais diferentes áreas, escolhidas por eles, dentro de empoderamento e capacitação de mulheres, relativamente à inclusão de ex-reclusos. 16 projetos, não é? Exatamente, 16 projetos. E estão a trabalhar isso, eles têm diferentes consultores que os vão ajudando a organizar todo esse projeto e também madrinhas e padrinhos em diferentes áreas profissionais que os vão ajudando. E, portanto, a dia 7 de julho nós vamos conhecer na Fundação Carlos de Gulbenkian esses projetos que eles estão a desenvolver e que depois espera-se que se encontre investimento e subsídios suficientes para a concretização dos mesmos. Não sejas problema, faz parte da solução. Claramente. Sempre. É sempre. Estamos a falar, há pouco dizias um número, quantos jovens é que estamos a falar? Por exemplo, nestes 16 projetos de inovação social que vão ser apresentados. Neste momento, penso que são 34 jovens envolvidos. 34 jovens adultos, jovens futuros líderes, não é? E de certa forma também outros rostos e uma outra forma de ver esta comunidade de imigrantes que de facto muitas vezes sofre e de uma forma difícil e de uma forma necessária. Exatamente, e quando eles falam em um movimento de perfeita transformação, em tudo aquilo que eles sentiam e aquilo que eles sentem neste momento e o potencial que sentem de transformar outras vidas também, tal como sentiram em si. Isso é extraordinário. Acaba por existir, tu teres o objetivo de vida na utilidade e de conseguires mudar também a vida de outras pessoas, acaba depois por começar a mudar a tua, não é? Claramente. Em vez de sentires que estás a invadir algo que não é teu. Sim. Lá está. Mas porque falamos de invasões e porque falamos de possibilidades e de soluções e não de problemas, trazes também aqui um outro projeto que eu acho fabuloso. Lá está, também jovens adultos, jovens que querem também mudar e fazer com que as coisas aconteçam. Make It Possible. Explica-nos como é que tudo isto começou. Porque é uma junção assim de voluntários que exatamente, como é que isto a ganhar uma se dimensão. tornou possível, não é? Make It Possible. Sim. Isto é um projeto da AIESEC. A AIESEC é uma associação que já tem mais de 6 décadas. Iniciou em 1949, quando foi fundada. E, aliás, se as pessoas quiserem realmente saber mais sobre a AIESEC, há um artigo na IEM Magazine, num dos IEMs, nos Impulsionadores da Mudança, que fala sobre a evolução da AIESEC e das suas intervenções. E realmente foi na altura depois da Segunda Guerra Mundial e eles pensaram, é preciso dar novas competências para indivíduos para reconstruir a economia. Claro. E nessa altura a partilha de experiências e conhecimentos era muito, muito importante. E foi evoluindo ao longo dos anos, expandindo-se imensamente. Neste momento está em 110 países, estamos a falar de já 60, é uma grande comunidade. Exatamente, 60 mil membros, com muitos milhares também já antigos membros. São unicamente estudantes universitários e depois têm diferentes projetos e o Make It Possible é um deles. E, portanto, a AIESEC Portugal desenvolveu e desenvolve anualmente este Make It Possible, trazendo voluntários de todo o mundo e que vieram desde a China, Egito, tínhamos intercâmbio. Completo de intercâmbio. Ajuda e de solidariedade. Exatamente, 58 voluntários em Portugal, em 6 cidades, em 53 escolas. A desenvolver o quê? A desenvolver atividades que vão chamar a atenção dos alunos das escolas secundárias para os objetivos do milénio. Que muitas vezes... Neste caso são quais? Portanto, estamos a falar sempre da redução da pobreza extrema e da fome para metade. Estamos sempre objetivos para 2015, não é? De tornar o ensino primário universal, tem a ver com o empoderamento de mulheres, de igualdade de oportunidades, todos aqueles grandes objetivos que foram definidos exatamente para 2015. Mas que muitas vezes, estamos a falar de jovens de 15, 14, 15 anos, 16, muitas vezes não ouviram falar. E de repente com este ambiente, exatamente este ambiente também internacional. Despertam para uma série de questões que até lá não sabiam. Exatamente, através de estudos de caso, através de debates bastante participativos, através de conferências. Eles fizeram muitas atividades, por exemplo, vídeos, andaram a filmar para despertar realmente as consciências.
E, portanto, nas diferentes escolas, os voluntários, quando chegam, têm uma formação específica, depois desenvolvem cada grupo pelas diferentes escolas estas atividades e é muito interessante porque ficam tão acordados, no fundo, desta consciência que pode fazer a mudança a nível interventivo destes indivíduos. Quando eles são tocados positivamente nestas idades, muitas vezes pode-se transformar uma vida e isso é realmente muito, muito interessante. Não só, Ana, porque eles chegam e de facto têm essa formação, mas contactam com os jovens dessa cidade e dessa escola especialmente, estão também a mudar essas perspectivas desses jovens. Exatamente, era isso. Também estão a acordar esses jovens que não, era nesse sentido que eu estava, exatamente nesse sentido que eu estava a dizer que quer dizer, se tu tivesses, se calhar, estado numa escola em que de repente aparecesse um grupo de jovens de todo o mundo a falarem sobre determinadas problemáticas do mundo, em que tu podias intervir, em que tu percebesses como podias intervir, talvez toda a tua vida tivesse aquele efeito borboleta, não é? Vai-se modificando. E eles fizeram também intervenções nas cidades, como, por exemplo, aquela atividade que era o Drawing Attention, porque foram mesmo desenhar telas no chão, nas diferentes cidades para despertar. Exatamente, para chamar a atenção das pessoas que passavam, portanto, pelos transeuntes. E eles ficaram realmente muito contentes com o sucesso desta atividade. Para o ano haverá mais, portanto, espera-se que haja ainda mais escolas aderentes, que haja mais voluntários aderentes. Já é um número simpático, mas realmente podemos alcançar muitas mais. Estas é que são as boas notícias que nós devemos ter sempre todos os dias. Sem dúvida. E aquela sensação de que esta nova geração é extremamente interventiva e está muito, muito preocupada. Em poder fazer a diferença, lá está. Poder fazer a diferença. Eu volto a dizer aquela mesma frase, mas é essa que faz sentido também na nossa rubrica de hoje, que é fazer parte da solução e não do problema, não é? Claramente. É mesmo esse o caminho. Muito obrigada, Ana. Obrigada. É sempre um prazer.